Muito bem, amigos, começa agora pela Jovem Pan News Campinas, Palavra de Honra, que é veiculado aqui pela TV Artes Cultura, chegando até Ribeirão Preto, com o Sinal da Cultura de São Paulo, também em Americana pela TV Todo Dia, em Indaiatuba TV Sol e Americana, na região metropolitana de Americana, a rede QDM, com streaming nos Estados Unidos, levando Palavra de Honra para os brasileiros que lá estão em português, hein, sem legenda. No programa de hoje, eu converso com o Dr. Márcio Scheibe. Nós vamos falar de política, nós vamos falar de educação, nós vamos falar de muita coisa que envolve também a cidadania. Você fica aí, eu volto já. Márcio Scheibe, a gente está rindo aqui porque acontece cada coisa na televisão, né? Você vê, eu fui fazer a apresentação do Dr. Márcio Scheibe, que é meu amigo de longa data, é meu diretor aqui numa das faculdades mais importantes de Campinas, que é a Unitá, acho que é a única faculdade que tem o curso de Direito como carro-chefe, não é, Márcio? Você está bom? Eu estou bem, graças a Deus. Em primeiro lugar, uma satisfação, viu, Thanos? Não só por participar do programa, já cumprimentando todos os telespectadores também, mas a satisfação de estar mais uma vez com você. Eu sou fã do seu trabalho e sou fã da sua família também, uma família de juristas, de professores. Que bacana. Para mim, realmente é uma grande satisfação e eu tenho só que agradecer. Viu? Mas o privilégio é meu, você sabe disso, e eu acho que o seu trabalho é tão importante porque eu não conheço muita gente que invista num único curso. Eu sei que você oferece outras modalidades lá na Unitá, mas um curso como carro-chefe, ainda mais na área do direito, né? É uma ousadia até, né? Conta um pouquinho a história da Unitá e do cursinho. Você começou com um cursinho, né? Hoje nós somos a única faculdade exclusivamente de Direito de Campinas. E eu digo sempre que, por sermos exclusivas de Direito, nós temos que fazer muito bem feito, porque é o único curso que realmente nós oferecemos, por uma opção. Nós iniciamos essa trajetória, a Unitá é de 2019, né? Uma faculdade bastante nova, mas nós iniciamos a... E já está reconhecida pelo MEC Já está reconhecida, agora, né? autorizada, reconhecida, tudo perfeito. Mas nós começamos em Campinas a nossa trajetória na área do direito, na área jurídica, no ano de 2000, com a criação do ProOrdem, que é um curso preparatório para a OAB. Nós iniciamos, eu sempre gosto de contextualizar, dizendo que na nossa primeira turma nós tivemos 7 alunos, uma turma em novembro de 2000, para uma segunda fase do exame 113 da OAB. Um exame nem se conta mais dessa maneira hoje em dia. E nós começamos com 7 alunos, fomos crescendo. Em 2008, 2009, iniciamos os cursos de pós-graduação, também na área do direito, com uma parceria com uma outra instituição de ensino. E chegamos a ter aqui em Campinas, rodando ao mesmo tempo, mais de 35 cursos de pós-graduação. Foi algo assim que era uma demanda muito alta. É interessante isso, porque normalmente a graduação a gente já sabe que tem um universo, mas a pós-graduação, muitas faculdades não conseguem ter sucesso em atrair público, atrair aluno, não é? E eu vejo lá no ProOrdem e na Unitá, não sei hoje como você está trabalhando essas duas marcas que são fortes, né? Essa questão da pós, né? É importante para o formado ter uma segunda formação, ter uma especialização, ter uma pós-graduação, não é? Tem toda a razão, Thanos. Mas hoje a gente pode dizer que a pós-graduação mudou muito do que era há 15, 20 anos atrás e, obviamente, mais para trás. Quando eu fiz a minha primeira pós-graduação, eu fiz uma pós-graduação em Direito Tributário. E a minha ideia ao fazer uma pós-graduação em Direito Tributário era realmente me especializar na área, para poder trabalhar, para poder
buscar novas oportunidades na área jurídica com o direito tributário. Depois eu fiz uma outra pós-graduação em direito processual civil e sempre focando no mercado futuro, né? Você tem que se diferenciar e tudo mais. Hoje, as pessoas buscam as pós-graduações também, obviamente, para se especializar, porque é uma especialização lato sensu, mas elas buscam muito mais para utilizar no dia seguinte, dentro do escritório, porque tem tanta coisa nova acontecendo e, ao mesmo tempo, paralelo a isso, um ensino bastante deficitário que a gente vem encontrando nas outras faculdades, que as pessoas fazem a pós-graduação para aprender. É engraçado Quer dizer, isso. É como se fosse uma graduação. É como se fosse uma graduação. Ô, Márcio, mas e a inteligência artificial? Não mudou um pouco o cenário de tudo? Parece que todo mundo hoje entende de tudo, né? É só você discar. Aliás, nem... Ó, discar. Quem é que disca hoje? É só você entrar e digitar no chat lá qualquer coisa, você já tem a resposta. Não dá uma ilusão de que isso é suficiente? As pessoas não se sentem independentes demais para a realidade que é mais exigente do que a gente possa imaginar? Thanos, eu digo bastante, com muita frequência, que a gente está atravessando um momento agora, não é só no direito, em todas as áreas, de um ensino muito raso. As pessoas têm cada vez menos se aprofundado em temas e feito o arroz com feijão ali na hora para servir para aquele momento. Então, isso em relação à inteligência artificial tem absolutamente toda a razão. A gente vai passar agora para um momento complicado para quem não souber trabalhar conjuntamente com a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial hoje, e você deve saber, os telespectadores devem imaginar, quem não é da área do direito, já está sendo muito utilizada, inclusive pelos magistrados. Claro. Muito utilizada. Claro. Então, eles têm também um banco de dados fechado que ele consegue, inclusive, uma resposta em cima de um pensamento. Eu acho até perigoso, né? Porque ele dá uma resposta na sentença ou na decisão muito hermética naquilo que já se faz, né? Pois é, mas se isso estiver caminhando de uma maneira que faça com que o judiciário acelere um pouco as decisões... Que fica parado. Maravilhoso. É verdade. O problema agora é a inteligência artificial começar a julgar processos. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. E da mesma maneira não pode acontecer da advocacia simplesmente jogar na inteligência artificial, chat GPT ou qualquer outro que seja, uma situação e esperar. Porque nós estamos vendo, alguns colegas, né, Thanos, já foram condenados, inclusive, pelos tribunais, aqui em São Paulo tem vários casos, por juntarem no processo petições com informações inexistentes. Então, a gente vai precisar entender como vai funcionar o mercado de agora em diante. Não tem dúvida alguma. Unitar, você trouxe para cá o ministro Fux para fazer semana jurídica, ou abertura de aula magna. Eu fiquei assim impressionado. Poxa, o ministro saiu do Supremo, veio para cá, para Campinas, para inaugurar um curso, uma aula na Unitar. Poxa, Unitar, uma faculdade nova, traz o ministro uma vez. Poxa, então, legal, trouxe o ministro, que bacana, né? 2, 3. Ele veio quantas vezes? 4 vezes. 4 vezes e com temas polêmicos. Sim, né? Eu queria vê-lo agora, depois do julgamento lá. Né? Ver se você consegue, porque acho que é um momento também importante. Né? E aí, como é que é isso? Que impacto é esse? Que respeitabilidade a Unitar tem, não? Pois inclusive nós estivemos agora levando os alunos ao STF agora na última semana e fomos recepcionados novamente pelo ministro Luiz Fux. Não é parente não, né? Não é parente não, mas gentileza. Eu digo bastante para ele também quando encontro que ele é o patrono da nossa faculdade, porque ele que inaugurou a nossa faculdade. A primeira vez que ele veio para cá foi em 2017, quando a gente estava iniciando ainda os
pedidos no MEC. Depois, em 2019, fizemos um evento bastante grande no Shopping Dom Pedro, em Campinas. Me lembro. Para quem não é daqui de Campinas, é um shopping, é um espaço de exposições muito grande, tinham 3.500 pessoas no evento. E nessa oportunidade nós trouxemos Luiz Fux, ministro Alexandre de Moraes, o Cacai, que é um grandíssimo advogado da área criminal, e o saudoso professor Luiz Flávio Gomes. Poxa, eu tive o privilégio de entrevistar, ainda rádio sem imagem, mas realmente saudoso é a palavra, né? Que orgulho conversar com ele. Estava um orgulho, um homem de ampla visão do direito, em todas as áreas, né? Foi delegado, foi juiz, foi, enfim, político. Eu tenho uma passagem com ele que ele tentava me explicar, porque ele não queria receber os vencimentos como deputado. Queria abrir mão e ele falou que não conseguiu. Ele tentou de tudo, fez petição, não conseguiu deixar de receber, porque a máquina faz de um jeito que, se você não quiser, cai na conta. Né? Impressionante. Eu me lembro disso, acho que foi a última entrevista que eu fiz com ele, ainda em outra emissora. Mas, caríssimo, eu vou fazer um breve intervalo e a gente volta a conversar. Vamos falar um pouquinho de cidadania e de política, que você entende também muito. Acho que isso é importante, saber a tua visão para certos fatos que o Brasil hoje atravessa. Eu faço um break e a gente volta já já. O PHS Samaritano Saúde é o plano de saúde ideal para você, sua família ou empresa. Com mais de 2.300 médicos credenciados e uma ampla rede hospitalar. Oferecemos centros clínicos, exames, internação, maternidade, UTIs, medicina preventiva e telemedicina. Se ética, excelência e humanização é tudo que a sua saúde e de quem mais importa merece, você já sabe onde encontrar. PHS Samaritano Saúde, nós cuidamos de você. Na Unifage, você não só estuda, você vive a experiência de ser protagonista da sua história. Com aulas práticas desde o primeiro dia e uma infraestrutura de ponta, o aprendizado aqui vai muito além da sala de aula. Tecnologia, inovação e um time de mestres que inspiram. Com ensino por competência, conexões globais e certificações intermediárias, a Unifage te prepara para o mundo real. Unifage, mais que educação, uma jornada transformadora. De volta com Palavra de Honra, hoje entrevistando o advogado, o homem hoje da universidade, da faculdade, dos cursos de Direito aqui de Campinas, doutor Márcio Scheib. Ô Márcio, me diz uma coisa, ou doutor Scheib, nós vivemos hoje um momento político importante. Você tem também um bom trânsito na área do direito público, né? Você conhece muito essa área. Como é que nós andamos por aí hoje, hein? Você advoga, inclusive, nessa área, né? Parte tributária. O brasileiro fica 3, 4, eu acho que a última estatística, 5 meses pagando imposto. Isso aí mexe no bolso das empresas também? Thanos, advogo sim na área do direito tributário, do direito público tributário, para algumas instituições, especialmente para algumas santas casas e hospitais filantrópicos. E o que nós vemos é que realmente não acontece só com o cidadão, acontece com as santas casas, os hospitais filantrópicos, que são, e você como conhecedor do assunto, como poucos, sabe a situação das santas casas no Brasil, são elas que sustentam a saúde, né? Sustentam o SUS no Brasil. E estão numa situação bastante complicada por conta, inclusive, de culpa do governo federal. Não só deste governo federal, mas de todos os governos que passaram. Que a crise é antiga, né? Crise antiquíssima e repasses aquém do que deveria acontecer para essas santas casas. Então a gente se depara com algumas situações bastante complicadas e acaba sendo bastante triste, porque quem salvou, na verdade, o país na época da pandemia foram as santas casas e os hospitais filantrópicos. Foi o SUS, né? Foi o SUS. Foi o SUS.
Então a gente realmente está se deparando, tá bem complicada a situação. Mas sempre se fala em mudança tributária, vamos fazer uma reforma, mas depende do entendimento fiscal do país, então aquela coisa. E no final fica tudo do mesmo jeito e a arrecadação é o foco de cada governo que passa por aí, né? E não falta dinheiro, né? Eu acho impressionante, porque parece que não falta, né? Não falta dinheiro. Não é o problema do Brasil, não é a falta de dinheiro. Qual né? é o problema do Brasil? A política? O problema do Brasil é a falta de gerenciamento do dinheiro, né? É isso. Porque realmente, isso que você disse, 4, 5 meses para o brasileiro começar a poder contar com o dinheiro que é dele, né? Não é? E sem retorno, que é pior. Porque... E não sabe para onde vai, né? Exatamente. Falta a transparência só para inglês ver. Né? Exatamente. Impressionante. Exatamente. Então a gente está passando novamente por um momento bastante crítico e complicado. Né? Com relação ao dia a dia do contribuinte, com relação ao próprio entendimento do que seja o direito, não é? Eu vejo algumas ações, hoje nós passamos a crise da Previdência, né, Márcio? Que é uma crise, né? Porque meteram a mão no fundo previdenciário. Passaram a mão. Eu me lembro do professor Vladimir Novaes, que, poxa, o Vladimir Novaes, ele é do tempo do INPS. INAMPS. Você lembra dele? Não sei se você conheceu. Lembro, não. 200 livros ele escreveu. Aí eu entrei numa discussão com ele, falando assim, olha, professor, não é possível que não dê lucro o fundo previdenciário. Não dá, porque as pessoas vão aposentando, daí um paga aqui, outro paga lá. Hoje, então ele me convenceu, não, realmente o fundo previdenciário é insuficiente para sustentar as aposentadorias e pensões. Comecei a achar que sim. Agora eu volto na minha teoria. Está sobrando dinheiro, porque os caras metem a mão. São bilhões. Esse último escândalo deu 6 bilhões, assim, contabilizado. Não sei se são 6. Eu vi jornal dando notícia de 8 bilhões de buraco, né? E estou vendo nas comissões hoje do Senado uma gente despreparada, não os senadores que estão investigando, os caras que montaram empresas fantasmas, uma atrás da outra. O fulano chega lá, tem uma formação básica, talvez saiba escrever, e ele tem um patrimônio em 3, 4 anos de 18 milhões, 20 milhões. É um furto, roubo atrás do outro. Quer dizer, o Brasil é rico, não é? Nossa Senhora, o Brasil é o melhor país do mundo se a gente contasse com pessoas lá em cima que soubessem administrar isso. É um verdadeiro absurdo, né? E a gente está num momento tão complicado que nós normalizamos um desvio de 6, 8 bilhões de reais. É verdade. Nós estamos em Campinas, a Jovem Pan News aqui em Campinas. Eu posso dizer que 8 bilhões de reais é o valor da arrecadação do município em um ano. Nossa. Isso. O orçamento de Campinas é de 8 bilhões de reais por ano. Então, assim, roubaram o orçamento de Campinas. Pois é. Não é? E orçamento que é para a saúde, para a educação, para o transporte. O transporte aqui está bem ruimzinho, mas vamos lá. Transporte é para tudo, né? É chover no molhado, né? A gente já fala isso há quanto tempo, né? Infelizmente, não é? É verdade. E na região, você tem visto as administrações municipais aqui? Como é que você está achando? Porque nós tivemos uma reeleição de muitos prefeitos, não é? Sim. Como é que você está vendo a região metropolitana de Campinas? E nós temos mais uma agora que surgiu, que é a região metropolitana de Piracicaba. Não é? Entramos lá pela rede QDM de televisão, também estamos lá. A QDM está espalhando o nosso sinal para o Brasil inteiro de Piracicaba. Porque nós somos uma região rica, né? Importante. Né? É uma potência, né? Não só Campinas como Piracicaba são duas potências, né? O PIB dessas duas regiões é algo assim, monstruoso. Em relação às administrações, o que eu posso dizer é que a gente precisaria dar um passo atrás na política e
tentar parar com essa polarização, né, Thanos? Isso está fazendo mal para todo mundo, né? Direita e esquerda. Tá... Bolsonaro e Lula. Claro, isso não leva a lugar nenhum. A gente precisa pensar no país, né? Não pensar em ideologias, pensar em situação partidária. Eu acho que a ideia seria trazer todo mundo para o meio do caminho, né? Para caminhar conjuntamente. Mas eu acho que é um sonho, né? É sonho. Eu acho que é sonho. Eu acho que não vai acontecer porque a prisão do Bolsonaro agora faz os pratos da balança ficarem desnivelados. É isso. Eu queria depois trazer o Fux para cá. Quem claro. sabe um dia você consegue lá um contato com ele ou a nossa produção, porque nos julgamentos ele foi para um lado completamente oposto daquela primeira turma que ele acaba de deixar. Né? Ou tentar deixar, né? Ou tentar, porque você acha que não? Não, existe uma grande possibilidade, né? A decisão é do presidente, né? Não, mas me parece que já está definida a saída. Há uma controvérsia se ele continua nos processos lá da chamada trama golpista, né? Que eu também, são coisas tão novas que a gente que lê o regimento do Supremo é surpreendido a cada momento com uma novidade, né? Com uma novidade. Então, o mundo do direito hoje, ele mudou, né? Totalmente. Mudou. Aquela previsibilidade que nós tínhamos acabou, né, Márcio? A segurança jurídica me preocupa bastante, né? Principalmente em relação, voltando um pouco à minha área, da área do direito público, né? Quando se trata de direito público da esfera tributária, questão de precatórios e recebimento de precatórios, os governos, obviamente, tentam empurrar para o próximo. Explica para o leigo para que servem os precatórios. Os precatórios, como que eu posso dizer? O precatório é um título executivo, é um cheque que o governo, o judiciário emite para o governo pagar para quem ganhou a ação. Porque não paga à vista, né? Não paga contra o governo. E vai empurrando. Antes, a inscrição dos precatórios para pagamento no ano subsequente precisaria ser feito até o dia 1º de abril. A partir do ano que vem, os precatórios têm que ser inseridos, na verdade, expedidos até fevereiro. Então, assim, está cada vez segurando mais para jogar mais para frente e tirar da frente deles o problema do pagamento. Mas mais ou menos é isso. E de repente, alguma dessas verbas acaba indo para as heranças, né? Os inventários, né? Muitos netos gostam quando sai do precatório hoje. Saiu do meu avô, ele conseguiu para mim. Pois para daqui 30 anos. Mais ou menos isso. Márcio Scheib, dá o site da Unitar para os nossos internautas. Unitarfaculdade.com.br. Nossa faculdade exclusivamente de Direito na cidade de Campinas. Você já tem EAD, não? Temos EAD, graduação não pode, né, Thanos? Nós temos vários cursos de pós-graduação EAD. Mas graduação ainda não. É presencial, e aí o nosso diferencial, realmente, um deles é esse. Nós temos as nossas aulas de segunda a sexta-feira 100% presencial. Porque o MEC autoriza fazer 40% do curso online. E nesse ponto nós somos antigos ainda, no sentido de acreditar na conversa professor e aluno ali no tete a tete pessoalmente. É isso mesmo. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Você elogiou a minha família, mas deixa eu elogiar seu filho, que é meu aluno. Muito obrigado. Brilhante. Olha, falar isso aqui não é fácil para mim não, viu? Porque brilhante, participativo, puxou o pai. Muito Com obrigado. certeza puxou o pai. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado. De novo. E você já sabe, toda semana você confere aqui na Jovem Pan News Campinas e em todas as emissoras que levam o Palavra de Honra até você, também pelo YouTube, @jtanosjr. Você vai poder conferir todos acho que esse ano nós fizemos por volta de 45, 50 programas até hoje. Não é para qualquer um, não é. Então lá, à sua disposição. Eu faço o break final e semana que vem a gente se fala. Até lá.